sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Jeito de Casa. E hoje aqui eu tô muito feliz porque eu tô com duas pessoas muito especiais aqui que aceitaram o nosso convite de vir falar um pouquinho sobre o verde, né, nas plantas, nas flores. Ângela Souza, arquiteta e urbanista, e Suelen Brandt, que é diretora da Jaime Garden, né, Suelen? Isso mesmo. Muito bem, meninas, fiquem bem à vontade no nosso programa. E hoje a gente vai falar aqui sobre, né, como eu já mencionei, sobre verde, sobre planta, a importância da planta dentro da casa, dentro do projeto. E a minha ideia aqui nos nossos convites foi trazer um pouquinho da expertise das meninas, porque a Ângela já trabalhou e trabalha ainda, né, Ângela, dependendo da necessidade, com urbanismo, né, principalmente em órgãos públicos, né? Pode contar um pouquinho pra gente? Eu realmente comecei muito na questão do paisagismo com isso, trabalhando nessa área mais pública e sempre trabalhando na área comercial, assim, e residencial. Em 96, quando eu fiz a minha primeira casa cor, foi o boom dos paisagismos de residenciais, paisagismo comercial, dos prédios, com esse incentivo de fazer um local mais trabalhado, melhor trabalhado, que só simplesmente botar umas plantas ali, em fazer um projeto bacana. E isso, a partir daí, foi entrando no meu portfólio de trabalho, e aí as coisas foram acontecendo, assim, e foi muito legal. Eu passei aí uns 20 anos trabalhando diretamente com jardins em projetos comerciais, principalmente essa linha de residências sim, mas prédios, ah, em tudo, assim. E foi bem interessante. Hoje trabalho menos, porque aí eu me envolvo muito mais com a parte comercial, né? Mas eu gosto, todos os meus projetos sempre tem plantas, sempre tem vegetações, sempre tem aquele detalhe ah, que vai dar um verde dentro da casa das lojas para qual eu trabalho, na casa onde o pessoal vai conviver, nos locais onde o pessoal vai ter o convívio do todo dia, né? Sim. Aí a gente sempre trabalha com o verde para dar um aconchego. Sim, e mesmo no projeto comercial, né, como tu disse, ainda assim é necessidade, eu acho que é do mundo, né, a gente se conectar com as plantas, com os animais, com a natureza, né. Tava lendo agora esses dias que era uma coisa mais ou menos assim, que se a natureza combina na questão de cores, é porque dá, é porque pode usar aquelas cores, porque se tem na natureza, a gente pode usar dentro de um projeto também. Sim. E a Suelen, que também trabalha com isso desde quando? Imagina. Então, acredite ou não, é mais recente, né? Eu trabalho com plantas tem aí uns 4 anos só. Então, Recente nem tanto, né? mas nesse meio tempo eu aprendi muito, né, sobre plantas, sobre manejo, sobre solo, sobre o melhor local para colocar as plantas. Então, como surgiu essa ideia? Surgiu quando o meu esposo, né, que trabalha com jardinagem desde que ele se entende por gente desde os 8 anos de idade, ele tinha o sonho de abrir uma floricultura. E eu era funcionária pública, enfim, não tinha nada a ver com plantas. E aí, nesse meio tempo, eu disse, não, então vamos abrir uma floricultura, né, e vamos tentar. Mas ele já tinha muitas expertise de montar os projetos, porque a experiência traz, né, bastante a visão. E aí ele caiu meio que de paraquedas, assim, sem entender nada, só as plantinhas que eu tinha em casa. E aí eu sou advogada de formação, né? E aí resolvi me inscrever em jardinagem e paisagismo para eu entender um pouco mais e poder atender o cliente que chegava até a loja, porque já nesse tempo as pessoas me perguntavam qual era a melhor planta, que planta ia resistir, e eu ficava, meu Deus, né? O que eu vou responder para essa pessoa? Porque ele não ficava comigo na loja. Ele tinha que sair para fazer, enfim, os paisagismos, ele que fazia. Não, era montagem mesmo dos paisagismos, ele tinha tem até hoje muito cliente final, né? E eu fui ali tocando a loja aos pouquinhos no meu jeito. E hoje sou eu que administro toda a loja. Ele segue na parte da rua e a loja ficou minha, assim. E hoje eu entendo basicamente tudo que eu preciso. E já fiz, enfim, os meus primeiros projetos, meus primeiros desenhozinhos, assim, devagarzinho, né? Mas
mas tem ficado bem legal. Mas a questão do manejo foi Hoje dia a dia. o cliente que vai na loja, né, quais são as maiores perguntas deles, assim, quando eles vão te Que procurar? planta que não morre? Essa é a principal pergunta, eu né? faria É essa a primeira pergunta coisa. muito, Aí né? eu quero botar plano na minha casa, mas eu não quero ter trabalho. É, E eu isso. disse, nossa, Então, eles sempre falam isso em tom de brincadeira, né? Mas a gente sabe que tem no um fundinho de verdade, Nossa, exatamente. E qual é a planta que não morre? É que a planta é um ser vivo, né? Então, todas as plantas podem morrer, assim como nós podemos morrer. É um ser vivo, né? Mas tu tem que buscar a melhor adaptação, o teu dia a dia. Então, uma coisa que o pessoal costuma a dizer, quero uma planta que vá pouca água. Mas muito pelo contrário, as plantas, eu sempre indico para iniciar um lírio, que era o que nós estávamos comentando antes, um lírio, plantas que gostam mais de água, porque quando a pessoa tem a vontade de ter a planta, ela leva para casa, ela peca por excesso. É. Então, o lírio, ele é uma planta que gosta muito de água. Diferente de tu indicar uma planta que não gosta de água, a pessoa bota muita água, apodrece a raiz e aí acaba perdendo a planta e não tem o que fazer. Então, eu sempre indico plantas de mais água, mas todas vão precisar de cuidado e se não cuidar, morre, né? Que A é... própria Rafis, né, que também é uma planta que todo mundo, é uma planta mais, digamos, mais tradicional, mais simples, mas também ela bem tratada, bem cuidada, ela fica muito bonito e fica também, é uma planta de fácil, tem aquelas plantas que na verdade são, que é aquelas fáceis de manter, justamente como diz a série, ou com água, muita água, pouca água, isso são as sugestões que normalmente a gente sugere, né, para o cliente, assim, porque, como diz, não existe que não morra. Não Não existe a morra. receita Não, de bolo, né? exato. Então tu tem que ir comprando a planta que, quando tu resolve ser mãe de planta, a planta que melhor se adapte a ti. Então é que nem receita de bolo. Quando dá certo, tu fica fazendo sempre a mesma receita. Então tu tem que ir te adaptando àquela planta, a como cuidar dela. Então tem gente que diz, a minha planta tá linda. Ela chega em casa uma vez no mês, eu lembro de botar água. Então, assim, a planta se adapta a ti, tu te adapta à planta. É como se fosse uma família. Uma parte Uma parte da família. da família. Ser mãe de planta, como ser mãe de pet, todo mundo vai precisar cuidar, né? Exatamente. Mas hoje, assim, nesse sentido deles te pedirem, e eu acredito que também, né, Ângela, para quem é o profissional que está fazendo o projeto, também o cliente deva pedir, né, plantas Sim. que não morram. Exato. Sempre tem aquela, quando tu vai procurar, eu quero fazer um trabalho, um jardim, eu trabalhei muito com a parte de apartamentos, né? Então, eu acho que o mais complicado digamos assim, da manutenção de uma planta. Porque é uma série de coisas, gente que trabalha todo dia, que sai, né? Fecha a casa, às vezes, dependendo da quantidade de sol que ele recebe. Então, tem uma série de coisas. Então, a gente tem, como diz a Suelen, a gente tem que analisar aonde vai ser colocado, como, né? O que essa planta vai também passar para o cliente, né? Dentro do projeto, não é também encher a casa de plantas e não cuidar. Talvez, às vezes é menos, mas que seja mais assertivo, uma planta bonita, que dê um efeito bonito, que dê vamos dizer assim, ela é para hoje em dia também a gente usa muito, no caso, como arquiteta e como profissional dessa área também de paisagismo, aquela planta ela toma, vamos dizer assim, ela tomaria lugar de um outro móvel, de uma mesa de centro, ou, desculpa, uma mesa lateral, ou uma estante. Dá para ou... ver muito isso em projetos, Exatamente, né? né? A gente Preencher o ela espaço preenche vazio, o né? espaço e que de repente ali tu não consegue botar um móvel, mas que fica, ou que realmente isso, né? Depois eu acho que teve esse em 96, quando eu entrei, foi o boom daquela coisa, todo mundo queria jardim nas suas casas, quiseram renovar as casas, os prédios os prédios residenciais começaram a investir muito nessa área de externa, né? Foi quando deu o boom do ter, digamos assim, não era só morar. Aí ali tu criava o espaço gourmet, tu tinha Sim. o jardim, o playground, então muito jardim foi feito nesse período. E
E isso é uma coisa assim que tu tem que avaliar muito bem, né? Todo o entorno que tu vai colocar num projeto, por exemplo, né? Sim, eu fico imaginando assim, porque né, a realidade, né, dos ambientes mais comerciais, a dificuldade também de ter as Alguém plantas que ideais para o ambiente comercial, porque o ambiente comercial não é um ambiente que talvez está diretamente olhando aquela plantinha, o cuidado daquilo todo é. dia, né? E aí existem assim opções, né, que a gente possa ter para esses ambientes que não tem alguém cuidando diretamente, talvez todos os dias, ou como deveria estar sendo cuidado. Aí são as opções de menos água, né? Que nem ela falou da Tudo em Rafis. volta da água sempre, né? Tudo em volta da água. Enquanto menos pessoas estão olhando para aquela planta, quer dizer que menos água ela vai receber. Então a gente procura sempre indicar plantas que não são de muita água para o comércio, para esses lugares assim. Claro. Como tu falou, o que se é verde se combina com a natureza, combina com os Exato. ambientes. E então, quando o jardim é na rua, eu vejo muitas pessoas falando assim, ai, mas eu moro em apartamento, ai, mas no meu consultório não vai dar. Claro que funciona melhor na rua, porque daí pega a água da chuva, às vezes tu não molha, do sol, mas de pega tudo, né? sol, né? Tudo. porque é o ambiente dela, é a natureza. Mas não que não funcione dentro do consultório, dentro do apartamento, elas funcionam. E eu acho que o pessoal das lojas, principalmente, eu acho muito acolhedor quando a gente entra dentro de uma loja e tem uma planta bem cuidada. É a mesma coisa que tu ter algo limpo, né? Tu tá com... Como é que eu vou te dizer agora? Me fugiu a palavra. Que aquele cuidado, ele eu acho que se estende para a pessoa que tá vendo, porque a pessoa Isso! sabe que é difícil manter. Então aí chega, olha a plantinha bem cuidada, tudo, né? Já passa aquela sensação Nossa, de segurança se para quem aquele vai lugar comprar. cuida de Até uma planta, ele exatamente, cuida onde tu das diz o pessoas também. o cuidado de ter num jardim, vamos dizer assim, uma planta, ou várias, ou um pequeno espaço com interno com paisagismo, mostra isso, mostra capricho, Exato. mostra, vamos dizer assim, cuidado, é uma empresa, ou uma loja, ou, né, um consultório, ou qualquer área comercial ou residencial, a gente percebe que a pessoa é mais cuidadosa, então já tem uma outra, vamos dizer assim, uma outra postura perante a quem chega, né? Tu chegar como cliente, ou tu chegar como visitante na casa de alguém, como visita, e tu vê que a casa bem arrumada, bem organizada, com a vegetação toda bonita, né? Um vaso bacana, um cantinho bacana, né? E isso faz bom, a planta sempre está trazendo energias, Sim. né? A renovação da energia, né? Boa. E isso é bom, né? Eu tava com uma perguntinha aqui, essa questão de energia, né? Tenho várias mães de planta que eu conheço que vivem me falando, não, porque eu chego em casa, eu converso com as minhas plantinhas, não sei o que. Fico imaginando assim, meu Deus, mas conversa com a planta. Sim. E na opinião de vocês, a planta escuta? Escuta, com certeza. Escuta. Ontem ainda eu comentei com alguém, disse, eu converso com as minhas plantas, e eu converso de verdade, quando ela tá meio caidinha, eu disse, o que tá acontecendo, minha filha? Fala, tô botando muita água, tô botando pouca água, eu converso. E eu acho que a planta é isso, ela traz uma energia boa pro ambiente, tem muitas pessoas que acreditam, ai, minha planta murchou, teve alguém aqui na minha casa que tava com o olho gordo. verdade, eu Todo já mundo ouvi já ouviu isso falar também. isso. Então assim, a planta, ela é responsável pelo nosso oxigênio, né? Então, a gente não se fala mais isso, não se traz isso na jardinagem, na hora de escolher, mas quem fez segundo grau sabe que a planta é que libera o oxigênio que a gente respira, né? Então, a planta é extremamente importante em qualquer ambiente. Sim. E na opinião de vocês, tá trazendo isso para os projetos, assim, para os clientes, ainda mais como está hoje, assim, esse resgate pela natureza, o design biofílico, que às vezes eu vejo que as pessoas se enganam muito achando que o design biofílico é única e exclusivamente a planta, né? E não é, porque tem toda uma questão, é a entrada do sol, é o tipo de produto, que pode ser uma pedra que remete ao natural, ao ângulo de um revestimento e tal. Mas na opinião de vocês, assim, enquanto profissionais que trabalham com isso, assim, diariamente, qual o impacto disso hoje nas casas? Ter realmente, assim, um cuidado de trazer para dentro das casas uma planta, uma flor, algo que não tenha só seja uma simbologia de bonito, mas como tu falou, que troca o oxigênio, limpa o ar.
O que vocês entendem que é o impacto disso hoje nos projetos? Eu, do meu ponto de vista, traz bastante leveza para o ambiente, né? Traz vida, aconchego. Eu acho que é isso, que é muito, muito além de uma peça decorativa, né? Que traz essa leveza, aconchego, aquele... Enfim. É uma, vamos dizer assim, é um canto às vezes que tu tira. Eu gosto muito, por exemplo, eu antigamente fazia mais com jardins e colocando mais plantas, posicionando mais plantas, assim. Mas hoje a gente vê assim, não precisa ser um monte em vários lugares. Às vezes tu fazer um canto, aquele canto, onde tu tem uma composição de alturas, de texturas, de tons de verde, né? Tudo isso faz com que tu crie ali, aí tu bota, às vezes tem gente que gosta de botar uma fonte, uma pequenininha, uma pontezinha, que é o barulho da água, ou bota um cheirinho que dá um perfumezinho, que aí, então, são cantinhos, principalmente nesses ambientes menores, que combinam que combinam, né? Que combinam com o estilo da pessoa, com o tipo de pessoa, traz calma, né? A pessoa às vezes tem uma, eu já fiz vários, desde jardins maiores até sacadas. A sacada é muito bacana de fazer, porque tu pode criar pequenos nichos de, vamos dizer assim, de um paisagismo. Às vezes tu pode colocar um deck, né? Uma parte de madeira. Então, na verdade, assim, ó, eu sempre gostei e eu acho que é bem legal tu trabalhar com 5 elementos que é importante tu ter dentro da tua casa, que é, no caso, a água, então é o barulho da água, às vezes uma fonte, às vezes aquelas pequenininha, não precisa ser nada grande, às vezes é aquelas, hoje em dia tem aquelas que giram, né, que eu acho bárbaro aquilo. É muito legal. É muito legal, que aquela aguinha batendo assim, fica aquele suave, aí tu já bota uma pedra, que já traz uma outra energia, joga a planta, joga uma luz bacana, a luminosidade, a luz que a gente usa na iluminação, acho que isso também é fundamental, digamos, para tu teres ambientes muito aconchegantes e harmônicos, né? Porque tu bota a vegetação, aí tu bota as luzes né, no meio delas, às vezes hoje tem as luzes coloridas que mudam de cor, que aí entra. Então tu vai ter várias possibilidades de criar jardins. Claro que tu pegar jardins residenciais, onde tu tenha grama, né? Eu fiz agora uma proposta de um paisagismo para para a loja lá da Estilo, onde eu privilegiei a grama. Por que a grama? O pessoal disse, mas por que tu vai fazer isso? Se não vai botar nada na bordadura? Não. Como ali passa muito cachorrinho, pessoal com os cachorrinhos e coisas, não adianta eu ter uma barreira. Se a gente se a Elevato se diz, vamos dizer assim, pet friend, então eu deixei o espaço, então eu trabalhei na ponta, para deixar na ponta, mais livre, só a grama, que vai dar caminho, que aí ele pode pisar, pode cavucar, e grama é fácil de repor, então ele correr fácil, essas coisas, né? Assim que tu pensa num todo, né? Quando a gente hoje, eu trabalhei com muita coisa da vegetação, vamos dizer assim, gosto de deixar meio pronta. É mais caro? É. Mas é uma garantia de que a planta já desenvolvida, já cuidada como que a gente chama, nas estufas. Isso, já embasada há bastante tempo, tu tem a garantia de que aquela planta, por menos que a pessoa não cuide, vamos dizer assim, ela tem uma sobrevida maior. Ela tende a ser mais resistente, né? Com e certeza. Essas plantas que são plantas, de forma geral, que são enormes, que tem aqueles projetos robustos, com aquelas plantas gigantes, assim, dentro daquelas salas com pé direito enorme, assim. Como que eu trabalho para cuidar disso? Ou ela se cuida meio sozinha? Porque elas são muito grandes. Essas plantas mais adultas, elas têm a durabilidade muito maior, como a Ângela acabou de dizer. Quanto mais adulta a planta, menor o risco de perder elas, né? Então, ela tende a ter um trabalho bem menor. Essas árvores, essas coisas assim, plantadas do jeito certo, se elas estão enraizadas já há bastante tempo, não foram arrancadas do solo,
feito todo o trabalho dela, de ela estar da maneira correta para ser plantada, ela não tem um grau de dificuldade muito grande. A não ser que tu plante no verão, no externo, e tu tem a questão da rega, mas também é uma rega mais, pelo menos uns 60 dias até a planta enraizar bem, e depois tu pode deixar que a natureza faça o papel resto, dela. assim, né? Já vi, inclusive, né, Ângela, dentro, né, de loja, né, essas árvores, eu posso falar, não Sim, sei se é uma são. árvore, uma planta, mas e vejo não morrer. Vejo dentro de loja elas inteiras, É, assim. como a Suelen disse, são plantas já enraizadas, plantas que já estão há bastante tempo, vamos dizer assim, os próprios torrão, já é curada, a gente chama de curada, né? Então, quer dizer, aí ela já tem uma sobrevida grande, aí tu pode trabalhar com. Hoje teve o boom, agora eu acho que já, não sei se tá menos, mas teve o boom forte da Oliveira? oliveira. Continua, Continua? continua. A gente indica bastante Que a ainda oliveira virou sei lá, a planta do momento, a né? planta do Capaz. momento. Todo mundo quer ter uma oliveira dentro de casa, ou no seu jardim, ou em algum lugar. E a oliveira tem que tomar muito cuidado, assim. Ela funciona dentro de casa, mas a gente tem que cuidar muito o local que tu vai colocar ela, porque ela é uma planta de sol pleno, ela é uma planta que precisa de muita luz, muita claridade. Então, se colocar ela num lugar mais afastado pro fundo da sala, por mais que pegue claridade e seja Ela uma sente planta mais mais, né? velha, ela vai Tá. sentir bastante. E aí tem aquelas pessoas que chegam e dizem, eu quero, né? Então tu explica, faz todo aquele cuidado. E a pessoa não vai estar movimentando a planta porque ela é Como? pesada, né? Sim. Então, independente, se mesmo que seja uma oliveira pequena, ela é pesada. E às vezes a pessoa quer fazer a tentativa igual, mas não existe milagre. A receita do bolo é essa: a planta precisa de sol, e se ela não pegar luz suficiente, sol suficiente, ela vai acabar sentindo bastante, perdendo as folhas. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu tinha 2 ipês na frente da minha casa. Sim. Um ipê, viveu. Gigante, assim, maravilhoso. Ele abre aquelas folhas amarelas, assim, acho que no outono, na primavera, não me Sim. lembro. Fica lindo. Dá pra resbalar, que é uma beleza, né? Porque cai aquilo ali, mas fica lindo. Fica Não lindo. tem, deixa ele ser quem ele é. Mas o outro morreu. Como que pode um do lado do outro e um viver e o outro morrer? Que são vários fatores que podem ter acontecido. Um deles já pode ter vindo com fungo, já pode ter algo na raiz, pode ter pego fungo num e não ter pego É fungo porque no eles eram outro. sementinhos, os dois. Eles não eram. Eu não comprei a. Como é que A fala? muda. A muda, A né? muda. Foi sementinha os dois. Sim. E um viveu e o outro morreu. É como. Às vezes até a própria a forma como plantou. Ai, tem várias possibilidades, né? Na verdade, tirou, vamos dizer assim, como se tivesse tirado A a energia energia A do energia outro. do outro. Do Isso outro, aí. e aí um é mais Meu esperto, Deus. se foi, o outro ficou Opa! Exato. uma Então. coisa assim, sabe? Mas Aí eu isso contei uma história engraçada minha. Vocês lembram de alguma história de clientes de vocês, assim, com essa questão da planta, Enfim, tentei, foi várias vezes lá na Jane, lá, lutando para conseguir que uma vingasse, alguma coisa do tipo, assim, para contar? Olha, eu tenho vários, assim, né? Se eu for parar Tem muitas pra. mães, muitas mulheres querendo ser mães de planta, mulheres, pais de planta. Olha, vou Tem te muita dizer que gente. tem bastante. Com certeza o número de mulheres é maior, mas anda tendo bastante Bastante pai de homens, né? É plantas, verdade. bastante mesmo. E várias as esposas vão juntos e falam: ah, ele que cuida das plantas, não sou eu. Nossa, Então, que legal. É verdade. Ah. Isso eu já tinha também observado. O homem hoje, ele é muito participativo, ele quer também estar cuidando da sua casa, né? E eles gostam muito do jardim. O jardim para eles é uma terapia. Enquanto, né, eu acho que eles devem fugir, eles vão pro jardim fugindo da louça. Ah, pode ser. Aí eles, Pode ser. "Meu pai, não posso, vou eu ter tenho que cuidar das minhas plantas. Agora é. não vou conseguir fazer. Mas é uma coisa assim. Aí eu já tive várias situações de plantas assim. Vamos dizer assim, eu me lembro de uma que ela foi, ela tinha uma cobertura. E ela disse, eu queria muito jardim. Eu queria sempre ter um jardim. Ela tinha uma cobertura ali no Zé do Patrocínio. Por ali, Zé do Patrocínio, aquela volta ali. E a gente eu fiz todo um trabalho
Ela tinha uma área de frutíferas, numa ponta assim que eu peguei, que tinha mais sol, eu coloquei frutíferas e ela tanto que a gente via como a pessoa gosta, as próprias plantas entregam, como a Suelen disse, Uhum. a pessoa se entrega Ela para retribui. ela recebe bem, então ela se dá. Tanto que ela, assim, ela tinha frutíferos, ela tinha azaleias, botei. A gente foi a dedo botando as frutinhas que ela queria uma romã, ela queria uma laranjinha daquelas da laranjinha Quincan. a quincã. Aí tinha isso, então foi. E aí ela tinha, eu tenho um sonho de ter um bambu moçô dentro de casa. Eu disse, ai, ai, ai. Ai, meu Esse Deus. sonho do Ai, eu dentro disse, de ai, casa meu me Deus. deixa nervosa. Ai, sonho. me deixou nervosa na Esse época sonho também. me deixa Aí eu nervosa. disse assim, mas é que ele não é. Ai, mas eu quero tanto. Eu disse, ai, o que eu vou dizer, né? Ela estava tão empolgada. Eu disse assim, olha, a gente pode botar, mas ele vai perder as folhas, porque ele é de sol, ele é rua, ele fica lindo na rua. Aí eu tentei botar o máximo próximo da varanda para pegar sol, coisa, mas não adiantou muito. Ela comprou lindo, mas não teve jeito. Essa é aquela que tem os Aquele que pandinhos é que isso, ficam... exatamente. Isso, Ele que tem um eles desenho. têm aquela curvatura, então Outra. realmente, tu pensando arquitetonicamente, Ela ele é fica linda. lindo. Sim. Porém, ele não funciona. É. Eu teria que. Eles adoram nessas coisas assim. Aí tem. Sempre a gente tem essa. Às vezes a gente tem uma saia justa, né? Porque a pessoa bota o pé e quer. Quase que a gente tem que dizer assim, bom, né? O que eu vou dizer, né? A pessoa quer, né? Se eu não for botar, ela vai lá comprar de outra pessoa e vai botar. Uhum. Né? Aí ela disse assim, quando depois disse, Regina, tu tinha razão depois, não funcionou. Eu disse assim, mas ele teve seu tempo bonito, ficou legal, ficou bacana, né? Então tem muito disso, né? Por exemplo, prédios também, já tive essa coisa das plantas. A gente vai lá, bota a planta. Bonita, fica um tempo, coisa e tal. Cuida, sempre tinha tipo, eu sempre fazia um manualzinho, né? Olha, tu tem que fazer tal coisa, tem que molhar, tem que isso, tem que aquilo, né? Aí aquela planta não deu tudo certo, que tu fiz mandou. tudo que tu mandou, e aí a gente, mas essa planta morreu, aí tu chegava lá, a terra chegava, sabe quando ela se solta, Se assim? solta de Aí disse seco. assim, né, mas se ela não tem água, não dá pra... Ou afogada. Ou afogado, ou então tudo muito molhado, né? Também tive uma outra aqui que era um cactus. Queria o cactus. Eu acho que é mais fácil de viver um cactus, né? Mas aí tu tem aquele, porque o cactus, não é que ele também não precisa de água, ele tem uma longevidade de tu não precisar estar molhando todo o tempo. Mas é um plano que se tu molhar demais... Claro. Aí quando eu cheguei lá, eu chegava, botava o dedo assim, chegava afundado assim, tem muita água, ele não é de água. Não, imagina, é bem pouquinho água. Então acho que essas deve coisas ser, né? assim são os, vamos dizer assim, os percalços que a gente tem no jardim. Sempre essa coisa, ou é água demais, ou é água de Ou menos. é água de menos. Vou te dizer que a incidência das pessoas matar as plantas por água demais ou água de menos é muito maior do que a planta pegar algum fungo e vir a morrer por alguma doença. É muito raro, é muito mais comum o excesso de água ou falta de água. Até porque, por exemplo, o excesso de água, a pele aí sim, porque aí traz um mofo, traz isso, aí traz fungos, né? Com pouca água até não traz tanto, Não é tanto. Mas claro, aí a planta se sente, vamos dizer assim, suscetível a um sol, uma coisa toda, né? Tem a questão do ar-condicionado também. Isso é bem importante, né? Porque tem muitos lugares muito residenciais e comerciais, os dois. Traz muito fungo, tanto para a planta como para a gente, né? É. Mas também é um elemento que suga a água. E aí, por exemplo, às vezes o pessoal bota a planta e bota o ar-condicionado na frente, aí seca. Tudo isso tem que ser revisto e tem que ser pensado quando a gente faz um projeto assim. Não é só simplesmente largar ali, vai ficar lindo, vai ficar bonito, né? O que eu tenho indicado bastante para lugares, principalmente comércio que fica o dia todo nas casas das pessoas, normalmente é de noite, quando chega em casa. Mais horário, né? Tem uns horários mais específicos, mas em comércio que fica o dia todo ligado o ar ou no quente ou no frio, principalmente agora no inverno, eu aconselho eles com borrifador,
de vez em quando que eu explico que é como funciona como a nossa pele. No frio ela resseca. Boa. Então é legal ter um borrifador para borrifar nas folhas ali, para ela dar como se estivesse passando um creme no corpo, um creme Isso no a gente, rosto. tu tá falando para geral, as plantinhas. Geral, todas elas, porque o ar-condicionado, como a Angela falou, ele resseca muito. Né? E outras fungos, daí no inverno ele dá uma ressecada. No verão a incidência é maior de fungo. Então as plantas pegam bastante fungo. Junta com excesso de umidade, que nem ela diz, pronto. Que nem o pessoal gosta bastante de usar casca como acabamento. A casca eu acho lindo, particularmente eu gosto bastante, indico. Só que exige um pouquinho mais de cuidado do cliente, porque se tu bota excesso de água numa casa, por exemplo, o lírio gosta de bastante água, então dificilmente tu vai matar ele por excesso de água. Só que aquela casca muito molhada, ela é um elemento natural, ela é casca de árvore, né? Ela dá uma apodrecida por baixo, aquilo ali faz com que fique o fungo. Entendi. Então eu indico em lírio, por exemplo, em planta de mais água, nunca usar casca como forração. Usar ou argila ou as pedrinhas, algo que não retenha tanta umidade. Sim, nossa, muito boa essa dica. É que tem várias coisas que a gente vai observando. Tem vários detalhezinhos, né? Que a gente vai... E essas plantas que ficam direto no sol? Porque tem, né? Tem. É Jardins A grande maioria. A grande maioria. Por exemplo, me refiro àquelas assim, porque eu vou me lembrar das lojas da Elevato, né? Algumas tem, acho que talvez ali no Moinhos, que fica direto, né, no sol, no jardim ali, né? E as plantas estão ali ainda, assim, não sei se elas gostam do sol, mas vive ali, E né? ali, quando eu fiz aquelas ali, a gente claro, até pelo meu conhecimento, eu já escolho, assim, eu sou muito de escolher plantas muito resistentes, plantas vamos dizer assim, se cuidam sozinhas, que não precisa de ninguém, né? Aí, principalmente no jardim externo, facilita mais, porque aí o cuidado maior é no verão. No verão. No verão, que aí tu tem que estar molhando mais, assim, né? E a gente sempre tem, até uma coisa que é bem interessante nas elevatas como um todo, sempre tem alguém que gosta muito de planta. Então, lá na Venceslau tu botava, e quando eu vi, botou, a nossa menina Alguém sabe que adota. cuida, adotam elas e vai. Sim. O outro lá, fulano gostava. Então, isso tudo também ajuda vamos dizer assim, a ter essa renovação da própria planta, do ambiente como um todo. E aí a gente tem outras lojas que a pessoa não gosta. E aí é difícil botar. Então aí tu já prefere botar uma planta, né? Ou a gente usa uma planta mais, digamos, maior, né? Já criada, como a gente dizer, né? Já enraizada, bem assim, que aí não precisa tanta manutenção. Porque a pequena realmente... e isso era uma coisa que eu sempre falava para os meus clientes, assim, de jardim. Tu quer cuidar, tu cuida, tu vai cuidar ou tu não vai cuidar? Se tu não vai cuidar, o tipo, né? Se não ser, eu não vou me dedicar a ele, eu vou ter um jardineiro, mas eu não vou me dedicar. Então, aí é um tipo de jardim que tu faz, um jardim mais permanente, um jardim mais, como a gente diz, já mais com plantas maiores, com menos plantas, talvez mais pontuais. Não, eu gosto de planta, eu gosto de mudar e coisa e tal. Aí a gente sempre faz um canteiro. Eu sempre fazia um canteiro. E aí aquele canteiro assim, esse aqui é o canteiro que tu pode mudar. Até para flores de estação. Porque aí a pessoa, eu gosto de trocar as plantinhas. Então, na grande tu não vai mexer toda hora, mas essa pequena tu pode, que é a planta de estação, que aí tu vai mudar, tu vai botar uma coisinha, dar um detalhezinho. Quer vermelho, quer amarelo, quer... é uma coisa da pessoa... propriamente dela cuidar, né? E se dedicar ao jardim, né? Exatamente. E é bom. Até porque a pessoa tem que ter o cuidado, porque a planta é um investimento na obra Também, em casas, né? E não é um material barato. Uma casa sem planta é quase que uma mulher sem maquiagem, mas não é um investimento barato. Então, dentro da construção ali que se faz do percentual de obra, a gente tem que deixar um percentual para o jardim, principalmente se a gente gosta de planta, né? Sim. Uma coisa bem importante que a Ângela falou, aproveitando o gancho, que ela usa as plantas mais resistentes, muito mais importante de tu escolher a planta para o local é de escolher o local para a planta. Exatamente. Então, o arquiteto, quando está projetando, o ideal é que ele não pense na planta, no projeto, e sim naquele lugar que irá uma planta. Porque o que chega bastante para ambientalizar no projeto, colocar a planta num lugar que não vai ser adequado. Não sei se já teve essa percepção. Exatamente. Para ficar bonito.
Aí a pessoa chega lá com o projeto pronto, a casa prontinha para morar, toda linda, toda bonita, para colocar a planta naquele lugar específico que estava no projeto, só que não vai funcionar naquele lugar. E aí o que chega a nossa parte, né, do paisagismo? Jogar um balde de água fria no projeto lindo, maravilhoso da pessoa. Então, se fosse pensado assim, não, aqui vai ter uma janela, então esse móvel, talvez o pessoal não esteja vendo, mas esse móvel que iria ficar aqui, ele vai ficar lá, porque aqui vai ficar a planta melhor. Exato. Então, são coisas que dá para te melhorar, e aí tu vai ter muito mais opções de plantas para colocar naquele local, porque já é um local com iluminação, pega a luz solar 2-3 horas por dia, então facilita bastante. Eu ia te perguntar como que a Jaime trabalha hoje nesses projetos, quando vocês são procurados, assim, claro, vai ter o briefing, né, do profissional, né, e até onde vocês acabam interferindo no formato de ajudar, não é nem de mudar o projeto, mas no formato de ajudar mesmo, sabe? Olha, antes chegavam mais projetos já prontos, com as plantas definidas pelos arquitetos, e aí a gente sugeria, né, para o arquiteto a modificação. Alguns não queriam mudar. Principalmente acontece pessoal que contrata arquitetos de São Paulo, do Rio, que não tem no mesmo clima que não nós. entendem Então, pouquinho, talvez, o nosso clima, né? Isso, então eles colocam plantas que funcionam no clima deles. Tropical e não funciona no nosso. Isso, e não funcionam no nosso. Então a gente tenta dar uma modificada. Mas hoje, a maioria dos arquitetos nos procura já para pedir indicação de planta. Legal. Difícil alguém dizer assim, ou arquitetos como a Ângela, que já tem mais o conhecimento, já chegam para nós e diz, eu quero esse aqui, e tu já sabe que vai funcionar. Mas os arquitetos que estão entrando no mundo do paisagismo ou que gostam de paisagismo, porém não têm especialização, eles já chegam nos perguntando quais plantas poderiam. Eu pergunto o que o cliente gosta, o que o cliente não gosta, para a gente poder fazer uma adequação dentro do que a pessoa projetou, sonhou, que nem tem várias pessoas que pedem frutífera dentro de casa. Essa não vai funcionar nem na claridade. Ela precisa de sol pleno, senão o fruto não amadurece ou ela não vai frutificar. Então, normalmente as pessoas escutam. Então, chega mais nesse sentido, mais na questão de ajuda e que dentro dessa ajuda fica ambientalizada essa planta no projeto, né? Outra coisa que, no caso, num jardim, assim, mais onde a pessoa vê, por exemplo, um prédio, né, residencial, prédio comercial, quando é um prédio, a gente sempre tem alguém que vai responder por esse local. A gente pergunta assim, você tem alguma verba? Porque aí tu também ajuda a te direcionar o que tu vai gastar. Bom, eu tenho X valor para gastar, eu tenho bases maiores para usar, algum produto maior, outro não. Então aí tu já sabe, bom, eu vou investir em tal coisa e não se investe em outras, né? Isso também ajuda na questão do paisagismo. Para ter uma noção. Para ter uma noção exata do aonde, o que. E não sei, eu acho que essa percepção que tu tem. Seria um mundo perfeito se a pessoa dissesse o quanto ela não tem ideia hoje do que custa um paisagismo, né? Eu não sei se tu tem essa impressão. Então, assim, aí elas chegam, eu quero isso, e às vezes tu passa o orçamento, a pessoa nunca mais te responde ou acha o valor exorbitante. Mas ela pede coisas que eu acho que ela nunca pesquisou o valor. Nem sabe, então, né? o mundo perfeito seria se a pessoa dissesse assim, eu tenho X valor para gastar no jardim, monta uma coisa legal para mim, porque às vezes o que eles montaram vai até a Oliveira Centenária, né? Então, e eles... A Sica, né? Eu sempre tive, assim, uma dessas, tem algumas plantas que são vendidas por centímetro de tronco. Por exemplo, a Sica é vendida por centímetro de tronco. Então eu sempre dizia pro pessoal que me atendia com jardim, assim, eu quero uma folha grande, mas ela pode ser baixinha, porque eu sabia que, né, curtinha aqui, porque esse, né, mas não, me veio com muito alta, porque aí vai ficar caro, e ela é da vendida coisa, não, eu prefiro ela mais baixinha, mais abertinha, que aí ela dá mais o volume, que ela preenche mais espaços. Uma folha grande. Uma folha grande com o tronco mais menorzinho ali, pra poder, porque são plantas caras, são plantas que levam muito tempo para ficar grande. Para ficar grande. E aí o investimento de uma floricultura, ou o investimento do próprio produtor que produz,
Tu planta por exemplo, uma cica no caso, o cara vai tirar daqui a 4 anos. Ou mais, Ou dependendo mais, do tamanho que a pessoa quer, né? Então, assim, ou mais. Então, são peças muito grandes. Então, tudo isso tu tem que avaliar, né? Botar isso, botar aquilo. Não, a gente então, bota uma legal, outras mais por bordaduras, né? Outras que são mais com caixinhas, né? Tem muita coisa que é com caixinha, tem muita coisa. Então, porque dá para melhorar o valor. Exatamente. Então, às vezes a pessoa chega com um projeto bem cheio, né? E aí o projeto deu X valor e aí tu diz, não, esse ficou muito caro. A gente pode fazer por Y. Né? Então a pessoa escolhe ali o mais barato e chega, mas não era isso que estava no projeto, sim, porque tu trabalhou com plantas menores, que as plantas menores tendem a ser mais baratas, porque tu colheu elas antes, tu não teve que investir por tanto tempo. E aí a pessoa tem que ter a paciência de esperar ela crescer. Às vezes algumas morrem no meio do caminho, porque o risco das plantas menores é maior. Sim, Então é tudo um conceito que eu acho que as pessoas que pensam em fazer paisagismo, jardinagem, elas têm que pensar nisso, né? No custo que tem as plantas. E é legal que eu quero levantar por os próximos dias quanto que é o orçamento da obra para jardinagem. Eu tava vendo um podcast até sobre o que a tubulação, os canos eram 10% do valor da obra, que não dava para economizar. E eu quero tentar fazer um levantamento de quantos por cento tu tem que reservar para o jardim, para quem quer fazer o paisagismo, para já passar para o arquiteto. Olha, eu gostaria de um paisagismo legal. Aí tu já vai poder ter uma ideia. Pensar, olha, a ideia é que a gente vai, um exemplo, né? 5% do valor da obra vai ser pro paisagismo. Sim. Então, eu acho que é uma coisa bem legal as pessoas terem essa ideia de valores isso já acho no que ajuda início, muito, né? viu? Assim, para quem não sou profissional da arquitetura, mas me vejo como um cliente final. Nossa, eu consigo enxergar melhor quando tu me diz 5% do valor. Eu consigo, é mais palpável de eu entender se realmente rola pra mim ou se eu vou ter que trabalhar com menos ou com mais. E aí os investimentos, facilita também a questão dos investimentos mais assertivos, né? Sim. Porque aí ou tu bota uma planta um pouco mais, digamos, diferenciada, tu trabalha com outras, tu vai mesclando. Como tu disse, como elas nascem da natureza, todas combinam. Todas combinam. Combina a planta de, vamos dizer assim, de folhas pontudas, com folhas redondinhas, colorida de um lado, colorida do outro, então tudo se Tem mistura. uma coisa que eu já conheço a Ângela, né? A gente trabalha juntas, inclusive, mas eu sei que ela não tem medo de cor, né? Agora que eu tô descobrindo que ela também não tem medo de plantas e flores. Não tem medo, assim. Ela já sei que ela se aventura aí. E Ângela, agora, você pode até olhar para aquela câmera ali, para os teus colegas aí da arquitetura e do urbanismo. Que dica que tu tem para esse pessoal que tem medo de usar planta? Porque tem gente que tem medo de usar planta nos projetos. Acho que primeira coisa é se informar, é conhecer o produto, é conhecer o que tu quer, conhecer teu cliente, saber se ele é um cliente que tem um potencial para um jardim diferenciado ou para um jardim mais simples, se ele conhecer aonde vai fazer o seu projeto, que para quem vai fazer o seu projeto, que aí com certeza ele vai ser assertivo. Hoje, com uma série de empresas, por exemplo, né, na Jaime, ela vai ali te abraçar e vai te dizer, olha, para esse projeto, desse estilo, que vamos dizer, o trabalho contemporâneo, um trabalho mais clássico, tem planta para tudo. Então, isso acho que é o importante, conhecer o seu cliente, né? Porque já parte do princípio isso, é conhecer o teu cliente, é conhecer para quem tu vai fazer o jardim, o paisagismo, ou vai a inserção de um vaso, uma planta, conhecer isso, e aí isso vai facilitar bastante. Não tenho medo. Todas as plantas têm coisa, como a cor, né? Como tu me falou da questão da cor. As cores da natureza. A cor da natureza. Combina na natureza. Todas as cores combinam entre si. E as plantas também. Suelen, agora fala também, se tu quiseres olhar para a câmera ou para mim, não tem problema, como que a Jaime tá aí disposta a ajudar aí o pessoal que foi assistir o programa, nessa ajuda, né, talvez esse pouco de medo de especificação das plantas, o quanto que vocês estão prontos para ajudar aí nesses projetos e o quanto vocês colaboram também, né, nesse trabalho aí para o cliente final.
Então, assim, a gente procura sempre indicar a planta certa, né? Ou o lugar certo para a planta certa, Adorei para essa. ter essa durabilidade maior na planta. Então, eu acho que é muito importante a gente procurar como a Angela falou, um lugar que abrace a gente. Nem sempre é preço, nem é o valor, que nem eu digo, não é o preço, é o valor. Então, ali na loja, a gente tem um atendimento muito personalizado. Um dos nossos funcionários, que é quem atende, é biólogo, né? Então, ele entende tudo, literalmente tudo de planta, mais que até mesmo que eu e o Thiago. E eu e o Thiago também estamos sempre ali para dar essa assessoria. A gente visita, a gente vai com os arquitetos, a gente conversa também com o consumidor final. Qualquer pessoa que chega ali, a gente dá esse acolhimento e a gente fala, essa planta não vai funcionar. A gente é bem sincero com a pessoa. E quem já é nosso cliente sabe que eles mandam foto no WhatsApp e a gente diz ali, olha, tá acontecendo isso, tenta dar uma melhorada. Então a gente dá essa assessoria pós-venda bem Isso é longa, muito assim, legal, para as né? pessoas. Isso é muito legal. Isso é a fora de gente série. dá Porque não adianta, você não faz isso com o filho, tá vendo? Mãe, olha só, tá doente. Não, a planta também, olha só, não tá pálida minha planta. olha o que Tá tá normal acontecendo. isso? E às vezes é algo simples, principalmente quando é falta d'água, né? Se o pessoal bota ali, eles têm medo de colocar água, a gente diz, olha, e agora a gente tá com uma situação de um cliente que eu acredito, tá? Eu vou dar uma passada lá pra olhar a planta dele, que ele botou muita água numa Fortuna e Felicidade, porque elas não gostam muito de água. Daí ele disse, mas eu não parei de botar água quando tu mandou, e olha como ela tá. Eu disse, é que ela não vai se recuperar do dia pra noite, agora ela já se afogou. Agora ela já se afogou, vamos dar uma segurada, ela vai perder. Calma que ela vai. Calma que ela vai perder as folhas. Resgatar ela. Ela não gosta de inverno também, juntou tudo, calma, né? Então, Tadinho. E esse nosso tempo também é um tempo que judia, né? É muito bonito, Judiou né? muito, Fez né? uns Desde dias muito 2024 judiou muita coisa, né? Exatamente. Muito porque uma das nossas bases maiores vamos dizer assim, de plantadores de vegetação e de criadouros de vegetação estão em umas áreas extremamente suscetíveis, que é São Sebastião, aquela volta ali, sabe? Exatamente. Pegou uma área danada ali. E as plantas já estão em dormência, né, Angela? Exato. Porque no inverno as plantas entram em dormência, então elas tendem a não brotar. Porque que elas estão fazendo nesse período? Elas estão enraizando para baixo. Então, na primavera, agora elas começam a brotar. Então, as pessoas não entendem, minha planta estagnou. Não, ela está em dormência porque ela está enraizando mais para na primavera ela florescer, ela vir mais brotação. Adorei. Então, elas tem é como um urso. A planta é como um urso. Ela fica nesse período de dormência agora no inverno. Hibernando. Meninas, eu amei o papo de hoje. Eu acho que vou sair daqui, talvez, cuidando melhor. Mãe dos de meus planta. plantinhos. Mais mãe de planta ainda. Não sou uma mãe muito presente com as minhas plantas, mas vou me esforçar agora sabendo um pouquinho mais. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, de coração. Espero que vocês tenham gostado de participar. E vamos logo tá com o episódio no ar. Um beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau. Obrigada.